Ei, gente, a nossa aula de hoje vai ser uma aula que vamos conversar um pouquinho sobre os adjetivos. O adjetivo, ele é a classe de palavras que ele vai ficar ali em órbita com o substantivo. E ele vai atribuir ao substantivo uma classificação, uma característica, ou um estado, ou uma qualidade. Então, ele sempre vai atribuir a quem? Ao substantivo. A classificação, característica, estado ou qualidade, né? Vamos aqui para os exemplos. Nível fundamental. Fundamental está atribuindo uma classificação ao substantivo nível. Alta, o adjetivo alta está atribuindo uma característica ao substantivo mulher. Feliz, criança feliz. Feliz está atribuindo um estado para o substantivo criança. E comida boa, boa está atribuindo uma qualidade. Feliz e boa está atribuindo uma qualidade ao substantivo comida. Então, o substantivo é esse. Ele sempre vai ficar bem próximo o substantivo, o adjetivo, eles vão andar bem juntinhos. E os adjetivos, ele tem algumas classificações. Como, por exemplo, ele pode ser classificado em uniforme e biforme. O que isso quer dizer? Uniforme já diz que o adjetivo ele só vai ter uma forma. Por exemplo, feliz, uma forma para masculino e uma forma para feminino. Feliz. Ele é feliz, ela é feliz. Apenas uma forma. Triste, a mesma coisa. Ele está triste, ela está triste. Apenas uma forma para o masculino e para o feminino. Os biformes são duas formas. Então, exemplo aqui, mal e má. Ele é mal, ela é má. Duas formas para fazer o adjetivo. Mesma coisa acontecer com esperto e esperta. Ela é esperta, ele é esperto. Duas formas para fazer o adjetivo. Outra classificação que nós temos do adjetivo é se ele é simples ou composto. Muito parecido com a classificação que a gente viu no substantivo. Então, ele é simples quando ele tem apenas um radical. Por exemplo, azul. Azul, um adjetivo simples. Claro. O céu está claro. Claro, um radical, adjetivo simples. Composto é composto, o próprio nome já diz, né? Por dois radicais. Azul claro. A camisa azul clara. Então, esse adjetivo é um adjetivo composto. E também nós temos outra classificação que é do primitivo e derivado. Esse primitivo e derivado também é bem parecido com o substantivo, a classificação do substantivo. Que o primitivo, por exemplo, aqui, bom, não tem nenhuma outra palavrinha que está vindo bom. O derivado, por exemplo, aqui, bondoso. Bondoso está derivando da palavra bom. Então, por isso que ele é derivado. Vamos ver também um pouquinho sobre a locução adjetiva. Uma locução adjetiva, o que isso quer dizer? Uma locução são duas ou mais palavrinhas para substituir uma função de uma palavrinha que é o adjetivo. Por exemplo, casa de pedra. De pedra é a nossa locução adjetiva. Outro exemplo, casa do João de barro. De barro é a nossa locução adjetiva. Há algumas locuções adjetivas que a gente consegue trocar por apenas um adjetivo. Por exemplo, luz do sol. Luz do sol. Do sol é uma locução adjetiva. Eu posso alterar por luz solar. Esse adjetivo.
E a gente também vai falar um pouquinho dos pátrios. O que são esses pátrios? Eles não são classificações, as classificações são apenas uniforme, simples e composto. São essas as classificações. Mas nós temos também os adjetivos pátrios, por exemplo, de continente. Ela mora no continente da Ásia, a gente pode falar que é asiático. País. Ela nasceu no Brasil. A gente pode falar que é brasileira. Mesma coisa de região, por exemplo, ela é da região Nordeste. Estado, se ela é do estado, se ela nasceu no estado de Minas Gerais, ela é mineira. E de cidade, por exemplo, quem nasce em Itabirito, itabiritense. Itabiritense. Então, recapitulando, o adjetivo, ele vai girar em torno do substantivo, ele vai atribuir a esse substantivo uma classificação, ou uma característica, ou um estado, ou uma qualidade. Nos nossos exemplos aqui, nível fundamental, classificação. Mulher alta, característica. Criança feliz, atribuindo feliz um estado da criança. E qualidade, comida boa, está atribuindo uma qualidade à comida. Temos também a classificação, uniforme e biforme. Uniforme, apenas uma forma para fazer o masculino e feminino. Por exemplo, ele é feliz e ela é feliz. Ele está triste e ela está triste. Biforme, duas formas para fazer o masculino e feminino. Mal, para a gente fazer o masculino, ele é mal. E má, para a gente fazer o feminino. Ela é uma pessoa má. Simples e composto, simples, um radical. Composto, uma palavra vinha com dois radicais, né? Primitivo e derivado. Primitivo é a palavra primitiva, né? E o derivado é o que vai derivar da palavra primitiva. Por exemplo, bom, está derivando aqui o bondoso. A locução adjetiva. Uma característica da locução adjetiva, ela vem sempre com uma preposição. Então, casa de pedra, casa do João de barro, vai vir sempre acompanhada com uma preposição. Luz do sol, a preposição aqui também. Mas lembrando que algumas locuções adjetivas nós podemos substituir por um adjetivo. Luz solar, por exemplo. E os adjetivos pátrios, de continente, país, região, estado ou cidade. Grau. O gênero a gente já tinha falado um pouquinho, que são os uniformes e biformes. Uniforme, uma única forma para fazer o gênero, masculino e feminino. Por exemplo, inteligente. A menina é inteligente. O menino é inteligente. Uma única forma. Jovem, a mesma coisa. A garota é jovem. O garoto é jovem. Única forma. A gente também tem o biforme, né? São as duas formas. Lindo e linda. A menina é linda, o menino é lindo. E alto, a garota é alta, o garoto é alto. Duas formas. Facinho, então, biforme e uniforme. Vou falar aqui um pouquinho sobre a concordância. Então, o adjetivo, como ele vai orbitar ali o substantivo, então ele vai concordar com o substantivo. Por exemplo, a linda mulher. Linda aqui é o nosso adjetivo. E é linda com A, porque está concordando com mulher, que está no feminino. Por conta do A aqui do artigo também. O lindo homem. Homem é o nosso adjetivo. Então, está concordando com o substantivo. Como que faz com o substantivo composto? Como que a gente vai fazer essa concordância? Por exemplo, política, econômico, financeira. A concordância vai ser aqui, ó, na última palavra. O substantivo é política. Esse daqui é o nosso substantivo.
Então, o substantivo vai concordar com o adjetivo. Política, financeira. O econômico vai ficar da mesma forma. Não vai ser política econômica financeira. Não é dessa forma. Há uma exceção. A exceção é aqui. Mulher surda muda. Aqui, ó. A e a, né? Eu adaptei aqui ao meu substantivo mulher. Mulher surda muda. Se fosse homem surdo mudo. Mesma coisa. Vamos falar aqui dos plurais agora. Como que a gente faz plural dos adjetivos? A regra básica para fazer o plural é acrescentar o E e o S. O E não, né? S e ES, né? Então, plural de triste, tristes. Acrescentei o S. Feliz, felizes. Acrescentei o E e o S. Como que fica plural dos adjetivos compostos? Por exemplo, cabelos, castanho escuros. Só a última palavrinha que vai para o plural. Cabelos, por exemplo, cabelos. Vou colocar aqui, ó, cabelos. Castanho, continua a mesma coisa, escuros. No caso de rosa claro, camisa rosa claro. Como que vai ficar? Rosa, só a palavrinha rosa, ela é um substantivo. A classe de palavra dela é um substantivo. Aqui, rosa claro, é um substantivo adjetivado. Então, vai continuar. Camisas, as camisas, rosa claro. Não vai ser aqui rosa clara com A. Não é. Não é rosa clara. Não vai concordar. Só nesse caso aqui do rosa claro. Que o rosa advém de um substantivo. É um substantivo adjetivado. Verde claras. Olha aqui como é que já mudou. Por que verde claras? Porque verde, só a palavra verde já é um adjetivo, né? Então eu vou mudar aqui só o meu finalzinho. O mesmo caso de surdos mudos. É uma exceção aqui também, ó. Uma exceção à regra. Surdos mudos. Os dois vão para o plural. E também a gente tem uma outra classificação dos adjetivos, que é normal, que é esse que a gente já conversou, o comparativo e o superlativo. O comparativo, ele se divide em três, que é o comparativo de superioridade, inferioridade e de igualdade entre os termos. Por exemplo, a paisagem é mais bonita do que esta. É mais bonita do que esta? Eu estou comparando, fazendo um comparativo de superioridade. Mais do que. Ele é menos feliz do que ela. Eu estou fazendo uma comparação entre dois termos. Ele é menos feliz do que ela. Ele e ela são os termos que eu estou comparando. E aí vai ser de inferioridade. Menos do que. Essas palavrinhas são importantes. E eles são tão inteligentes quanto você. O tão e o quanto vai fazer essa comparação de igualdade. Eles são tão inteligentes quanto você. Esses comparativos, a gente fala que é um comparativo analítico. É uma forma analítica. O que quer dizer que é uma forma analítica? Mais de uma palavrinha. Aqui, ó, tão, quanto, do que, menos do que, né, para fazer o comparativo de inferioridade. Para fazer o comparativo de superioridade, é mais do que, são essas palavrinhas. E a gente tem os sintéticos. Esses daqui, por exemplo, são sintéticos. Ao invés da gente colocar mais bom, melhor. Mais grande, maior. Mais pequeno, menor. Esses aqui,
Então, são os comparativos sintéticos, é uma forma sintética. Quando que eu devo usar cada caso? Qual que é a melhor opção? Por exemplo, nessa frase, Pedro é mais ruim do que bom. Pedro é mais ruim do que bom. Aqui, eu estou usando um comparativo analítico, duas formas, né? Duas palavrinhas. Se eu trocasse Pedro é melhor do que bom, fica um pouco estranho essa forma. Então, aqui eu estou comparando um único termo, que é Pedro. Pedro, único termo. Pedro é mais ruim do que bom. Quando eu comparo um único termo, é melhor usar essa forma analítica, né? Quando eu vou comparar um único termo. Mas tem casos, por exemplo, vou comparar dois termos. Pedro é melhor do que João. Dois termos, eu usei uma forma sintética. Vamos pensar um outro. A noite é maior que o dia. A noite é maior que o dia, estou comparando dois termos. Então, eu utilizei dessa forma sintética. Continuando, o superlativo e o comparativo. O superlativo, ele se divide em absoluto e relativo. Absoluto se divide em mais duas categorias, absoluto sintético e absoluto analítico. O absoluto sintético, a gente vai formar o adjetivo com sufixo. Lindo, lindíssimo. Sufixo, íssimo. Fácil, facílimo. Facílimo. E já o analítico, a gente vai formar o adjetivo acrescentando um advérbio. Muito lindo, muito fácil. Advérbio aqui, muito. Superlativo relativo também se divide em dois, que é o de superioridade e o de inferioridade. Um exemplo, Maria é mais esperta da classe. Esse é mais, a mais, essa palavrinha aqui que a gente faz o superlativo relativo de superioridade. O superlativo relativo de inferioridade, a gente vai colocar menos. Então, o João é o menos esperto da classe. Facílimo. Uma curiosidade sobre os adjetivos. Quando ele vai terminar em i e o, a gente vai dobrar essa letrinha i. Por exemplo, adjetivo sério. Vou fazer aqui o superlativo absoluto sintético, que a gente vai acrescentar um sufixo, né? Então, sério vou dobrar o i. Seríssimo, que a gente fala, mas como eu vou dobrar, vai ficar seríssimo. A gente fala assim, seríssimo. A gente nunca fala assim, né? Com esse dois i, seríssimo. Mas essas duas formas aqui estão corretas na gramática. Frio, friíssimo, dobrei aqui o meu i. Macio, maciíssimo, também dobrei o meu i. Agora magro, a gente fala magríssimo. Magríssimo não existe no dicionário, não existe. Aqui é macérrimo, de magro, o correto é o macérrimo. Assim como não existe o magríssimo, também não existe o chiquérrimo. Chiquérrimo também não existe dessa forma no dicionário. Existe muito chique. Muito chique a gente pode escrever. Chiquérrimo, não podemos. Diferença entre aposto e vocativo. O aposto é um termo que está ali na oração, na frase, e ele vai explicar um outro termo anterior. Esse aposto ele pode ser explicativo, como eu falei que ele pode explicar, ele pode ser enumerativo e ele também pode ser um termo resumidor. A pontuação que a gente encontra no aposto ou vai ser vírgula ou vai ser 2 pontos. Por exemplo, Alexandre, presidente do clube, fez a premiação. Presidente do clube está explicando Alexandre. Então, aposto aqui, ó, entre vírgulas,
um termo que vai explicar um outro termo anterior. Outro exemplo. Tocaram duas músicas, um samba e um forró. Um samba e um forró está explicando, está enumerando, né? Tocaram duas músicas, por isso que aqui também é 2 pontos, não é vírgula. A inflação, o monstro devorador dos salários, é sempre uma ameaça. O aposto, monstro devorador dos salários, entre vírgulas, está resumindo, dependendo do contexto, está recapitulando, até explicando a inflação. Então, isso é o aposto. Já o vocativo é o termo que eu vou evocar na minha oração. Por exemplo, a vida, Luísa, dura só um dia. Luísa, aqui é o meu vocativo sempre entre vírgulas. É um termo deslocado aqui da frase. Um exemplo mais claro. Menino, vem cá. Menino, eu estou evocando, eu estou chamando ele na minha frase. Então, menino, vírgula, venha cá. Vocativo é o menino. Uso dos porquês. Quando a gente deve usar cada tipo de porquê? Porquê separado e sem acento. A gente vai utilizar em frases interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas. O que isso quer dizer? Por exemplo, por que... Ah, essa frase está... É porque você foi embora. Nossa! Um pequeno erro. Vamos começar de novo. Uso dos porquês. Quando a gente deve usar cada tipo de porquê? O primeiro porquê, separado e sem acento. A gente usa ele em frases interrogativas, sejam elas direta ou indireta. Por exemplo, por que você foi embora? É uma frase direta, estou perguntando. Por que você foi embora? Pessoal, eu não sei por que ele sumiu. Aqui há uma pergunta indireta, assim, subjetiva. Então, por isso que a gente utiliza esse tipo de porquê, separado e sem acento. Duas formas que a gente pode utilizar o porquê é quando a gente consegue trocar por motivo pelo qual ou em razão pelo que. Por exemplo, não há por que chorar. Não há motivo para chorar. Então aqui eu consigo fazer essa substituição. Viajamos sem roteiro, eis porque nos atrasamos. Viajamos sem roteiro, eis porque, em razão de que nos atrasamos. Então, quando eu consigo fazer essa alteração, porque separado, sem acento. Porque junto, sem acento. Quanto que a gente deve utilizar? Em frases afirmativas, com respostas. Por exemplo, comprei agora porque há poucas peças. Estou dando uma resposta, é uma frase afirmativa. Então, eu vou usar esse porquê junto. Esse porquê aqui, na classe de palavras, é uma conjunção. Classificação de conjunção. Porquê separado e com acento. Nós vamos utilizar em final de frases. Por exemplo, ele não veio, não sei porquê. Final de frase. Não gostaste do almoço? Por quê? Final de frase. Mas aí vocês vão falar, mas aqui é uma pergunta, então por que pergunta eu não utilizo aqui o porquê, esse tipo de porquê? Porque está no final de frase. Só porque está no final de frase, então é o porquê separado e com acento. Agora, o porquê junto com acento. Quando que a gente utiliza? Quando eu quero transformar esse porquê em um substantivo. E como que eu transformo o porquê num substantivo?
eu vou colocar ou um pronome ou um artigo antes. Vamos ver o exemplo. Os jovens querem saber o porquê de tudo. A classe de palavras aqui, desse porquê, é um substantivo. E eu estou colocando ele no substantivo, para eu transformar ele no substantivo, eu coloquei esse artigo aqui antes. O artigo ou. Procuremos respostas aos nossos porquês. Procuremos respostas aos nossos porquês. Mesma coisa. Esse porquê aqui, mas ele está em final de frase, tá. Mas esse porquê aqui, ele é um substantivo. Ele é um substantivo. Então aqui, quando eu vou o porquê junto com acento, quando eu vou querer fazer um substantivo. Porquê separado e com acento, final de frase. Porquê junto, sem acento, frases afirmativas e respostas. E o porquê separado, sem acento, final de frases interrogativas. Ou então quando eu consigo trocar também, em razão que ou motivo pelo qual. Quando eu consigo fazer essas trocas. Não há por que chorar, não há motivo para chorar. Viajamos sem roteiro, eis porque nos atrasamos. Motivo aqui pelo qual nos atrasamos. Facinho o uso dos porquês. Uso do traz com S e acento e traz com Z. Traz com acento e S, a classe de palavras dele pertence ao advérbio. Então, ele vai sempre se referir à parte de trás, a parte inferior. Por exemplo, saiu de trás da porta. Vou usar o A com acento e S. Olhe disfarçadamente para trás. É a parte de trás que eu vou olhar disfarçadamente. Então aqui ele é um advérbio no sentido de parte posterior. Por isso que a gente usa A com acento e S. O traz com Z é do verbo trazer. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Aqui está no sentido de levar, né, também. Ele traz flores para sua namorada. Também está no sentido aqui de levar. Então, aqui a classe gramatical é do verbo. E aqui, advérbio no sentido de parte de trás e no sentido, aqui pode ter vários sentidos, né, de trazer, de transformar. Vai depender do contexto da frase. Diferença entre mal com U e mal com L. Quando que a gente usa essas palavrinhas? O mal com U, a gente pode pensar que ele é antônimo da palavrinha bom. Antônimo quer dizer o quê? Sentido contrário. Então, o mau tempo acabou com a temporada. O bom tempo acabou com a temporada. Eu consigo trocar aqui tranquilinho. Vivia maus momentos, por isso andava irritada. Mesma coisa, eu consigo trocar também aqui, ó. Vivia bons momentos, por isso andava irritada. Quando eu faço essa troca, a minha frase não fica tão estranha, não fica estranha. Então, uma dica aqui para usar mal com U, que é o antônimo, o sentido contrário. Qual que é o sentido contrário de mal? Bom. Mal com L. Nessa primeira frase, a gente tem três maneiras de usar o mal com L. Na primeira frase, os atores atuaram muito mal no espetáculo. Eu posso usar com essa regrinha parecida. Com antônimo de bem.
Então, os atores atuaram muito bem no espetáculo. Não fica estranha a minha frase quando eu faço essa troca. Agora, um mal terrível abateu-se sobre este país. Nessa frase, a gente usa o mal com L. A gente usa o mal com L. Esse mal aqui, a classe gramatical dele, estou formando ele como um substantivo. Então, quando eu formo um substantivo, eu quero trocar o substantivo, eu coloco mal com L. Como que eu formo um substantivo? A gente viu lá naquelas regrinhas anteriores, que para eu mudar a classe de palavras, uma da maneira é colocar um artigo ou um pronome antes. Aqui o artigo antes. Mal começou a andar, já brincava pela casa inteira. Esse mal com L eu uso nessa frase quando eu consigo alterar pela palavrinha quando. Quando começou a andar, já brincava pela casa inteira. Quando eu consigo fazer essa troca do quando, então o mal vai ser utilizado com L.